Salve, salve, fiel! E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos trocar aquela ideia. E Ramon Dias e seu filho não fazem mais parte do plantel corintiano. E Depay coloca Corinthians em xeque com suas declarações pós-jogo da vergonhosa derrota aí contra o Fluminense. Vamos ter aquele bate-papo que você só encontra aqui no canal do Corintiano Comum. Mas antes de qualquer coisa, deixe seu like e a sua inscrição para o engajamento do canal, beleza? Vou dar aquele tempinho da vinheta para você fazer essa ação e ajudar a gente. Bora! É fiel! Ramon Dias e seu filho não estão mais no Corinthians. Foi acertado na tarde aí de quinta-feira uma reunião para a demissão do técnico e o Corinthians já engatilha aí a provável contratação de Dorival Júnior. Temos aí talvez Dorival, talvez o Tite, mas já temos um acerto verbal com o Dorival. O Ramon Dias aí que já vem sendo questionado desde o ano passado pelas eliminações aí na Copa do Brasil contra o Flamengo e da Sul-Americana contra o Racing, aqueles jogos difíceis de engolir, não é verdade? Mas nem tudo é perdido, né? Afinal, o Ramon e o Emiliano aí conseguiram tirar o Corinthians do fundo do poço, aonde muitos da imprensa já colocavam o Corinthians como rebaixado, uma mínima chance impossível de uma Copa do Brasil e Libertadores. Eles levaram o nosso time até lá. E a gente tem que agradecer por deixar, né? Aí o Carrídio e o Anrileri foram boas contratações e indicações do treinador. Mas vamos aí trocar aquela ideia, falar aí dessa demissão, né? Mas temos que voltar um pouquinho sobre 2024, onde o Ramon chega pós saída do Antônio Oliveira, um time em pedaços, sem padrão de jogo, sem futebol, sem nada. O Ramon chega, o Corinthians, se eu não me engano, na penúltima colocação e finalizamos aí o Campeonato Brasileiro com as vagas para pré-Libertadores e Copa do Brasil. Sempre foi muito questionado as suas decisões, as suas trocas, e não é de hoje, né? Mas esse ano se intensificou pelas más decisões, principalmente, novamente, né, nas decisões de jogos, né? Contra na pré-Libertadores, quase fomos eliminados na primeira fase ali contra o time da Venezuela e aquela sequência de jogos ali contra o Barcelona de Guayaquil, onde perdemos a nossa classificação para a fase de grupos lá no Equador. Mas o Ramon Dias ele já vem tendo atritos aí com alguns jogadores, aqueles estrangeiros que parece que tem cadeira cativa dentro do clube, assim como o Romero, entre outros, fizeram com que a insatisfação, né, houvesse insatisfação no próprio elenco. E a gente pode falar do próprio Coronado, né? O Coronado que está sendo até cogitado para sair do clube, na ausência do Garro, o Coronado não foi escalado ou muitas vezes nem entrava não entrava em campo, quando entrava era uma minutagem muito baixa e a gente precisando de alguém para armar. Ele preferiria colocar o Romero ou recuar o Memphis para fazer isso e a gente via que muitas vezes não dava certo, né. E o Ramon, ele, com as suas convicções, acabou caindo abraçado com elas, né. Fomos campeões paulista num grande jogo, a oscilação do time e principalmente a falta de repertório foram, acho que o carro-chefe para essa queda do treinador. E, nossa, é nítido ver que esse time não treinava. A gente pega aí pela zaga, né, eh, todos nós víamos aí a deficiência tática, técnica dos nossos jogadores. Bola aérea é algo tenebroso dentro desse time e não era trabalhado. Os caras simplesmente eram um catado em campo e, assim, a gente tem bons jogadores que mesmo no catado conseguem
fazer boas partidas. O principal chave dessa demissão, eu acho que tem nome, e é o nosso gringo aí, o Memphis Depay, que pós a derrota do último jogo do Campeonato Brasileiro, lá contra o Fluminense, deu declarações fortes, pesadas e, assim como eu falei no início, colocou o Corinthians em xeque, porque ele simplesmente jogou ao vento muitas coisas, deixando até, ó, se não houver mudanças, a possibilidade de eu renovar é pouco, é mínima, né. Não foram nessas palavras, mas eu vou deixar aqui no card para vocês a matéria do meu timão, onde eles pegam e listam todas as declarações do Memphis. E tem algumas ali que você olha que acabava sacrificando demais os jogadores para ter esse padrão tático que ele colocava, né. E quando se necessitava da inteligência técnica do seu técnico, ela faltava, era limitada. Quantos jogos tivemos aí onde precisávamos povoar o meio de campo para, dar jogo, encorpar esse time para poder fazer jogadas, o Ramon Dias chegava e empilhava, atacantes, né. Eu mesmo já fiz várias críticas em relação a isso. Não se ganha jogo empilhando atacantes. A gente precisa de alguém para armar, alguém para marcar, povoar. Afinal, você joga o time para frente e fica aquele buraco no meio. Mesmo na ausência do Coronado ou do próprio Garro, a gente tem alguns jogadores que, pela qualidade técnica, podem fazer isso daí. Mas você sacrifica em questões de marcação. A gente pode falar do próprio Bidon. Ele era avançado para fazer a armação do time, só que ele tinha que ficar recuando. O Memphis não é um jogador para ficar correndo atrás de lateral. O próprio Yuri não é para isso, para ficar combatendo. E a gente sabe da dificuldade do Yuri para jogar com 3 atacantes, e ele sendo o cara de referência, o Yuri não é esse tipo, mas muitas vezes ele tentou, tentou e a gente sabe o resultado. O próprio Bidon mesmo, ele era sacrificado por isso. Quando havia essa possibilidade de ele trabalhar como armador, ele tinha que ficar voltando, fazendo bote, fazendo cobertura de lateral, e cadê ele no meio? A gente não tinha meio de campo, a gente perdia oportunidades. E uma das declarações do Memphis ali, ele fala que era jogadas onde se cruza, 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 cruza e não dá em nada. O último terço do campo teve uma queda drástica em relação à qualidade, porque você não tem repertórios de jogada. Você não tem uma infiltração de um volante, você não tem uma passagem concreta de um lateral, apesar que no jogo do Fluminense o Anrileri deixou de ser acionado várias vezes aí para uma tentativa de jogada individual. E as declarações do Memphis servem para ele também. A crítica serve para ele e para o resto do elenco. A disposição, a vontade, o estudo do jogo e das suas próprias falhas. Um time só tem uma crescente de aprendizado se estudar, se pegar e fazer uma autoanálise do que está errado e aprimorar aquilo que está dando certo no clube. E essa demissão ela passa não só dentro de campo, o Memphis não é o único ocupado não, mas fora também, por todos os problemas que estão acontecendo dentro do Corinthians. E o Memphis, perguntado lá sobre a sua, renovação, ele destaca que ele tem mais um ano aí de contrato, que o contrato dele vai até a Copa do Mundo ali, só que as promessas aí que foram feitas de, reforçar o elenco, trazer mais qualidade, pessoas mais experiente para o elenco não estão sendo cumpridas. Então ele coloca o Corinthians em xeque, coloca a nossa diretoria em xeque. Pô, será que no Campeonato Paulista não tem não teve um cara mínimo ali para a gente poder compor o elenco? Para uma falta de um lateral, de um volante, de um atacante, de um armador ali, para poder entrar no lugar desses caras e compor o elenco e não sacrificar os próprios jogadores. O Memphis reclamou demais da forma onde ele nunca trabalhou na vida. O cara é holandês, mano, ele não precisa, se empenhar tanto, defensivamente. Ele nunca foi esse tipo de jogador.
É a primeira vez que ele tá jogando dessa forma. E não é um cara de combate, ele é combate 1 a 1, é um cara de drible, é um cara que chuta bem. E esse time do Corinthians, ele é tão limitado tecnicamente e taticamente, que é um time que não chuta gol, é um time que não explora um chute fora da área, uma jogada mais vertical, algo, que precisa de um pouco mais de qualidade. Aí vocês vão falar: "Pô, mas não tem esse cara lá". Tem. O próprio Garro mesmo parou de chutar de fora da área, o próprio Coronado, a sua falta de confiança parou. A gente depende de jogada aérea, uma cabeçada ali dos zagueiros, uma falta na frente da área, ou um dia inspirado dos seus outros jogadores. E a Garro dependência ficou muito nítido para o Ramon Dias, onde ele dependia de apenas um jogador. E essa dependência fez com que minasse os outros jogadores. A gente pode falar do Coronado, o jogador de vidro. O cara se machuca, só que a gente sabe da qualidade técnica do cara, que ele pode fazer diferença. O Thales Magno, até o momento, ele era artilheiro do Paulista. Depois o Yuri foi, igualou, né, os gols. Só que o Thales perdeu minutagem do nada. E esse tipo de esses jogadores, se eles não estão em campo, ou não entram com uma frequência, não vão desempenhar o seu melhor. E o Ramon, ele pecou nisso. É um dos motivos da sua demissão. E o Memphis, ele deu o gatilho para a diretoria: ou vocês se mexem, ou a minha mexida vai ser sair do clube. É nítido nas declarações dele que a insatisfação é essa. Ou a diretoria se posiciona e toma uma atitude e traga alguém que seja capaz de fazer esse time jogar, porque o Corinthians tem um bom elenco, ele não tinha um bom um treinador, apesar de faltar peças ali de um lateral, um zagueiro. Hoje a gente vê a necessidade de ter mais um cara ali para armar o time, que faça essas funções, um ponta, um cara para pegar aquele corredor ali e explorar. Então, a gente espera muito essa nova janela aí para tentar ter alguma coisa. Passou da hora do Corinthians acordar e já ir afirmando acordos. A gente sabe as dificuldades financeiras. Só que para quem já perdeu tudo, a gente tem que tentar arriscar. O Corinthians não tem dinheiro, está todo endividado, mas vai ter que tentar contratar para poder fortalecer esse time, se a pretensão for ganhar mais um título e esquecer que foi campeão paulista. O Campeonato Paulista acabou. Esse time tem que acordar, precisa revigorar e esquecer que foi campeão paulista e colocar em campo para disputar mais um campeonato. Porque para o torcedor, não é somente ser campeão paulista. Precisa de muito mais. A gente precisa de classificações, precisa de mais uma taça, de vitórias eh, satisfatórias, ganhar clássicos. E o Corinthians tem camisa para isso, só falta um treinador que possa chegar e trazer isso novamente. Chega de oscilações. Um jogo bom, 3 ruins. Não sei se o Dorival é esse cara. E muito menos o Tite. Com as peças que o Tite tinha, ele não fez um bom desempenho. Não sei se o Dorival é o cara certo, mas se for, que venha para fazer um bom trabalho, que traga confiança para esses jogadores que perderam muito a confiança, principalmente no ataque, e não desempenhem o futebol que foi lá na seleção. E o Dorival, a gente sabe, é um bom treinador de clube e um bom administrador de conflitos ali. Então, vamos ver aí o que vai ser, o que vai acontecer. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha e quem deve assumir: Tite ou o Dorival Júnior. Ou talvez outro, dê sua opinião, Luiz Castro, sei lá, caras que estão aí no mercado. Claro, todo mundo quer um Guardiola, não na sua fase atual. Muito obrigado você que ficou até aqui, agradeço demais a sua presença. A gente espera boas notícias, bom treinador para levar esse time ao lugar onde ele sempre deveria ficar, no topo, porque o Corinthians ele é maior que tudo e todos. Tranquilo? Fiquem com Deus e vai Corinthians!